A graça e a paz do Senhor Jesus esteja conosco. Amém, igreja? Deus fala através do Espírito Santo, por meio da Bíblia, das orações, das circunstâncias, da igreja, com o propósito de revelar a si mesmo, a sua vontade e o seu ser. Você crê nisso? Eu também creio nisso. Desde o início dessa manhã, nós temos vivido tempos especiais, e é sobre essa palavra. O Senhor tem falado de forma grandiosa conosco. Começamos o ano com o propósito que o pastor Denilson nos deu aqui. Esse propósito é de quê? Crescimento na graça e no conhecimento do Senhor. Se eu creio que o Espírito Santo fala hoje conosco, e Ele usa a palavra de Deus para nos dar entendimento dela, e Ele fala por meio da igreja, que somos nós, por meio das orações, nós precisamos estar aqui todo o tempo. Pela manhã, o pastor Rubem, Deus usou ele de forma grandiosa para falar um pouquinho do que nós estamos vivendo nessa época de forma global. O mundo está passando por uma crise, estamos vivendo um período de caos, e a palavra do Senhor fala que quando existir no nosso meio rumores de guerras, nações se levantando contra nações, fome no mundo, a iniquidade aumentando, epidemias no meio das nações, fala que isso é sinal. É um sinal para entendermos que a palavra de Deus é autoridade, é verdade do Senhor, e nós não podemos negligenciar e deixar de nos alimentar dela, porque ela que nos dá a vida e que vai conduzir para não sermos ignorantes. Então vivemos um tempo desse difícil, mas esse tempo só confirma o que a palavra de Deus fala. Então o que cabe a mim e a você é o quê? É nos voltarmos para Deus a todo tempo. Amém, igreja? Para mim é uma alegria demais estarmos aqui juntos para adorarmos nosso Senhor. Pastor Denilson, junto com o pastor Anderson, para quem não sabe, estão na Ibexema em Recife. Estamos celebrando mais um ano que Deus tem nos abençoado ali com a Chama de Recife. Tem feito diferença na comunidade lá de Maçangana, e Deus tem feito também muitas coisas grandiosas aqui no nosso meio, e Ele vai fazer mais, porque Deus tem falado assim para a nossa igreja. Amém? Então eu te convido a você ficar de pé, com toda humildade, que você se volte para Deus e repita comigo: meu Deus, fala comigo nesta noite, que eu compreenda os teus propósitos e que eu volte para ti. Amém. Glória a Deus. Podeis assentar. Deus, Ele tem falado de forma grandiosa, sim. Ele tem cuidado não só da Ibexema, mas do seu povo. Quando os americanos estiveram aqui conosco, nós tivemos um momento com eles, pela manhã também, na escola bíblica dominical. E aí eles testemunharam, deram também uma mensagem. Aquela mensagem que eles trouxeram e testemunharam, nós também testificamos que aquela verdade que Deus estava falando para eles é a mesma que Deus fala aqui conosco, porque nós temos um único Deus, e Ele tem um propósito de salvar todas as pessoas e toda a nação. E nós precisamos entender que nós não vivemos nesse mundo sem propósito e sem de fato ter vida com Deus. Abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 24. Nós vamos ler o versículo 32 apenas. O mesmo Senhor que trabalhou antes
e que Jesus disse que Ele continua trabalhando, e que Jesus disse que trabalha também com Ele, é o mesmo Deus que o Espírito Santo hoje está conosco. É Ele que fala com a igreja, Ele que nos convence do pecado, da justiça e da graça de Deus, Ele que nos dá entendimento da sua palavra. E essa palavra, Lucas capítulo 24, versículo 32, diz o seguinte: e disseram um ao outro: porventura nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as escrituras. Novamente, disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as escrituras? O texto que acabamos de ler faz parte da narrativa do evangelista Lucas. Ele, de forma detalhada, ele pesquisou na sua época para ele escrever, usado por Deus, esse evangelho. E aqui ele narra um encontro especial em que 2 discípulos de Jesus, após 3 dias da crucificação e da sua morte, eles estavam saindo de Jerusalém em direção a um povoado lá perto, chamado Emaús. O texto bíblico do capítulo 24 fala que esses 2 discípulos, eles caminhavam, e a distância de Jerusalém para Emaús era em torno de 11 quilômetros. E fala que nessa caminhada, Jesus se encontra com eles, e Jesus vai junto com eles nessa viagem. E o texto fala que eles estavam entristecidos, eles estavam falando dos últimos acontecimentos. E Jesus, ao chegar com eles, se juntou nessa caminhada, nessa viagem, perguntou para eles: o que vocês estão falando? E eles não tinham reconhecido Jesus. O que vocês estão falando? E aí eles responderam para Jesus: quem é tu? Será que tu é um estrangeiro, que tu não sabes o que está acontecendo nesses últimos dias aqui? O que foi que aconteceu? E aí eles começaram a falar das coisas que aconteceram com Jesus, da sua crucificação, de quem ele era, um homem valoroso, um servo de Deus que operava milagres, que anunciava o evangelho do reino. Mas fala ali que eles estavam entristecidos porque eles esperavam que ele ia trazer ali uma salvação, ia trazer uma libertação do povo de Israel. E fala que eles estavam entristecidos porque eles se decepcionaram, existia ali uma decepção. Poxa, pensávamos que ele era o Messias. E fala, nessa caminhada, Jesus os adverte e começa a falar com eles, explicando acerca das escrituras. O versículo 25 diz assim: então lhes disse Jesus: honestos e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram, porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as escrituras. Eles iam caminhando, e eles não sabiam que era Jesus que estava ali. Fala que quando eles chegaram perto de Emaús, no povoado, e disse que Jesus ia continuar a caminhada, e eles convenceram Jesus para ficar com eles, para passar aquela noite com eles, que de manhã ele continuaria a viagem deles. E diz que quando eles foram cear, Jesus pegou o pão, deu graças, o abençoando, e repartiu. E naquele momento, ali, eles reconheceram: é o nosso Senhor Jesus. E diz o texto bíblico que naquela mesma hora, Jesus desapareceu de forma repentina. E aí eles falaram isso: era Jesus. Tu não sentia o ardor no teu coração quando ele falava conosco a respeito das verdades? E o texto bíblico fala que imediatamente eles voltaram para Jerusalém.
Um fato que é importante a gente destacar nesse texto, nesse momento, desse fato, nessa narrativa aqui, é que existe um encontro com Deus, com Cristo ressurreto. O fato importante que merece destaque aqui é que esses dois homens, dois discípulos, tiveram um encontro com Jesus, e quando eles identificaram que era Cristo, imediatamente, no final da tarde, no início da noite, eles largaram e voltaram àquela caminhada de 11 quilômetros para ir ao encontro dos apóstolos, dos 11 e dos outros discípulos, para contar sobre aquele encontro que eles tiveram com Cristo. Você já teve encontro com Cristo ressurreto? Sim ou não? Esse encontro te trouxe mudança? Eu pesquisando sobre pessoas que tiveram encontro com Deus, e eu me surpreendi com um homem que viveu no período de 1643 a 1727. O nome dele era Isaac Newton, considerado o cientista que causou o maior impacto em toda a história da ciência. Lei de Newton, quem estuda física sabe aí a influência que ele trouxe, a diferença que ele fez. E esse homem era considerado um dos maiores cientistas que influenciaram toda a história da ciência. Mas ele era um teólogo também. Ele não deixou só registros do que ele descobria da obra de Deus, da criação, que ele interpretou as leis que Deus fez para governar, reger esse mundo. Mas ele também deixou os escritos teológicos. E olha só, um dos escritos que diz o seguinte: eu posso pegar o meu telescópio e olhar milhões de quilômetros no espaço, mas posso deixá-lo de lado, ir ao meu quarto, fechar a porta, ajoelhar-me em fervente oração, e assim enxergar mais do céu e chegar mais perto de Deus do que conseguiria com todos os telescópios e agências materiais do mundo. Todas as minhas descobertas têm sido feitas em resposta de oração. Você já teve um encontro com Deus? A Bíblia relata vários exemplos de homens e mulheres que tiveram um encontro com o Senhor. E o tema da nossa reflexão é esse: um encontro com Deus. Mas um encontro que ele não pode passar despercebido. E aqui eu vou trazer alguns exemplos para a gente entender depois algumas verdades sobre o encontro com Deus. A Bíblia nos mostra que há um padrão, há uma semelhança, e a gente vai ver. A primeira pessoa, assim como Isaac Newton fala que ele poderia largar de mão o telescópio que ele inventou para enxergar os astros, e poderia usar todos os outros juntos. Quando ele entrasse na porta do seu quarto, se ajoelhasse em fervente oração, Deus revelaria para ele coisas grandiosas. E um dos homens que começou toda essa realidade, que chegou lá em Isaac Newton, chegou na gente e vai chegar até que Jesus venha, Abraão, pai da fé. Em Gênesis capítulo 12, nós podemos ver ali o encontro com Deus. Foi Deus que se revelou para Abraão, e ele disse: ei, sai da tua terra, sai do meio do teu povo, e vai para o lugar que eu te mostrarei, e lá eu te abençoarei a quem te abençoar, amaldiçoarei também a quem te amaldiçoar, e todas as famílias da terra serão benditas em ti. Encontro com
Deus. E aí ele saiu. Em Gênesis, no capítulo 17, Abraão, o texto bíblico também fala de outro encontro que ele teve com Deus. O encontro em que Deus, ele firma aliança e muda o nome de Abraão. E te diz: tu não vai mais ser chamado de Abraão, mas Abraão, porque de ti farei grandes nações, de ti sairá muitos filhos, te abençoarei. Os textos que estão sendo colocados aqui. É real esse encontro com Deus. A aliança Abraão fez com o propósito de Deus. A sua esposa Sarai também, nesse mesmo momento, Deus também disse: tu não vai ser mais chamada Sarai, mas Sara, princesa, porque tu é princesa de muitas nações. Encontro com Deus, isso mudou a história da vida dessa família. Pai da fé, amigo de Deus. O encontro com Deus é real e pessoal. Existe. Outro exemplo, Jacó. Jacó em fuga, para quem não se lembra, Jacó filho de Isaac, 2 filhos nasceram e disputavam dentro da barriga da sua mãe. Jacó recebeu esse nome porque quando ele saiu, quando Esaú saiu do ventre da sua mãe, Jacó agarrou o pé dele e saiu pendurado no pé. E aí ele recebeu esse nome de Jacó, aquele que segura no pé, aquele que é suplantador. Quando ele teve um momento na sua história que em Gênesis capítulo 28 narra a fuga de Jacó de Esaú, quando ele saiu fugido. Na caminhada, ele ia ao encontro, ele parou num lugar cansado, colocou a pedra sobre a cabeça, ali dormiu. E o texto bíblico fala que o Senhor falou com Jacó em sonhos. Teve uma visão dos céus, e ali diz que viu uma escada ligada da terra aos céus, onde anjos subiam e desciam. E ali Deus falou com ele, confirmando o que tinha falado para Abraão: farei uma aliança contigo, farei uma nação, te farei grande. E quando ele acordou, ele disse: tive um encontro com Deus. Aqui é a casa do Senhor. Porque ele entendia que aqui era a escada, era a porta. Quando ele estivesse na porta da casa de Deus, tinha uma escada ali onde os anjos subiam e desciam. E ele chama aquele lugar de Betel. E aí ele continua a sua caminhada. Ele teve outro encontro com o Senhor. Novamente Deus o buscou. Foi Deus que novamente o chamou. E ele teve que passar por mais um encontro com Deus. E esse encontro registra uma luta em que ele passou a ter com Deus, com um anjo, um homem enviado pelo Senhor. Fala que quando estava com a sua família e ia passar, Deus revelou para ele, se apresentou a ele e disse: ei, sai da onde tu está e volta para o meio da tua parentela. Isso significava o quê? Ei, vai se encontrar com Esaú. E aí ele tinha medo: como que Esaú vai me receber? Eu tenho filhos agora, eu cheguei aqui só com cajado, mas agora Deus me deu um povo, tenho muitos filhos, tenho muitas coisas, e eu tenho medo de que quando eu chegar, Esaú me mate e destrua tudo. E aí ele mandou que os seus servos fossem na frente, levando ofertas, com o propósito de quebrantar o coração do seu irmão. Mas ele teve um encontro com Deus. Foi Deus que disse para ele: ei, sai daí e volta para a tua parentela. E ele teve outro encontro com o Senhor nessa caminhada aí, quando ele mandou que todo o seu povo saísse na frente, ele ficou só. E disse que um homem ali lutava com ele, e ele lutou durante toda a madrugada
cansava. E quando aquele homem, que é um homem enviado por Deus, viu que ele não ia cansar e não parava, ele disse: espera aí. Tocou na coxa dele, e aí ele se desmoleceu, e ele perguntou: quem és tu? Eu sou Jacó. E ele disse: olha, tu não vai mais ser chamado de Jacó, mas Israel. Mudou o nome, mudou a história. Fala que dali em diante nasce esse povo forte, povo de Deus. E quando ele foi ao encontro do irmão, depois desse encontro com Deus, o irmão vinha com 400 homens. E fala que quando ele ia se aproximando do irmão, ele ia parando, se ajoelhando, ia louvando. E quando ele teve um encontro com o irmão dele, ele disse assim, ó: ei. O irmão o abraçou e o chorou. Mas o irmão saiu de lá da terra dele com 400 homens. Não foi para abraçar e chorar nos braços dele, não. De fato era para matar. Mas só que ele não se encontrou com Jacó. Ele se encontrou com Israel. Homem já com o coração humilde, quebrantado. E o texto diz que fala: à medida que eu me aproximava de ti, eu olhava para o teu rosto e eu via como se fosse Deus. Por isso que ele se ajoelhava. A cada passo que ele dava, ele se ajoelhava. E o seu irmão, quando chegou, o abraçou. Mudou a história. Mudou a história. Ele não se encontrou mais com Jacó, mas com Israel. E ali ele chamou aquele lugar de Peniel. Vi Deus face a face, e a minha vida foi salva. Temos outros homens, outros exemplos. Moisés, Êxodo capítulo 3 também fala sobre isso. Foi Deus que o buscou. Enquanto Moisés apacentava as ovelhas do seu sogro Jetro, Deus chamou a atenção de Moisés no meio de uma sarça ardente, onde um anjo se colocou naquela sarça e começou a queimar. E chamou a atenção de Moisés. E ele: o que é aquilo? E ele se aproximou. Quando ele se aproximou, ali o anjo do Senhor falou: Moisés, tira as tuas sandálias, porque a terra onde tu estás é terra santa. Imediatamente ele tirou. A cultura do Egito ensinava que todo homem, quando se colocava diante de uma divindade, tinha que tirar as sandálias, em sinal de humildade e dependência. E Deus, quando assim se apresentou na sarça ardente, ele entendeu, porque Deus falou: ei, tira as tuas sandálias, porque esse lugar que tu está é santo. E aí ele: Senhor, quem és? E Deus chamou Moisés para uma grande missão. Ele disse: eu sou Deus Todo-Poderoso, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E ali Deus se revelou para Moisés, encontro com ele, e chamou ele: ei, vem comigo agora, vai e liberta meu povo. Propósito, encontro com Deus. Temos também outros homens. Josué. A Bíblia fala que Josué, ele estava em constância, buscando a presença de Deus. Moisés tinha a chamada tenda da congregação, ou tenda do encontro, que era fora do arraial do povo de Deus. Aquela tenda era feita para todas as pessoas que queriam ter um encontro com Deus, falar com Deus. Eles saíam do arraial e iam para essa tenda do encontro, tenda da congregação. E todas as vezes que Moisés saía e ia para aquela tenda, diz a narrativa bíblica que as pessoas ficavam nas portas das suas tendas, de costa, olhando para Moisés entrar naquele lugar. E a nuvem, representando Deus, descia. E o texto fala que Moisés falava com Deus face a face, como fala com um amigo. Encontro. E Deus ali falava as coisas para Moisés, para ele dirigir o seu povo, os cuidados que ele tinha, e alimentar e firmar: eu vou te dar posse da terra prometida. Mas o texto fala que Josué estava sempre nas portas dessa tenda. Quando Moisés
morreu. Em Josué capítulo 1 fala que Deus se apresentou novamente na história e se revelou para Josué e disse: ei, eu sou contigo, ser forte e corajoso, assim como eu fui com Moisés, meu servo, assim serei contigo, ninguém te resistirá. Vai comigo, toma a frente do povo, não aparta do teu coração a minha palavra, guarda ela, não se desvia nem para a direita nem para a esquerda, mas segue reto e leva esse povo a tomar a posse da terra prometida. Josué estava com medo, mas depois do encontro com Deus, se fortaleceu, e assim ele seguiu, encontro com Deus. Digo mais outros, nosso Senhor Jesus, com seus discípulos, também teve encontros. Foi Jesus que, ao ver os seus discípulos, ele disse: ei, vem comigo que eu te farei pescadores de homens. Foi Jesus que foi chamando os seus discípulos. Ele os chamava: aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e me siga. Ele dizia: ei, se vocês estão cansados, sobrecarregados, fadigados, vem comigo, eu vos aliviarei, porque o meu fardo é leve, e aprenda comigo a humildade, a mansidão, para que vocês achem descanso nas vossas almas. E Jesus teve encontro com seus apóstolos, com seus discípulos. Saulo, por que tu me persegues? Encontro com Deus, com Jesus ressurreto. Caiu do cavalo. Saulo era destemido em perseguir cristãos, porque eles criam que aquele povo era rebelde, e ele era zeloso pela palavra de Deus, fariseu, homem que dizia que ele vivia aquela palavra, e ele tomou por si aquele compromisso de defender a lei do Senhor e de combater. Mas numa caminhada, ele teve um encontro com Deus, ele caiu do cavalo, e naquela experiência que ele teve com Deus, transformou a vida dele. Ele se recolheu sob o mandato de Jesus e disse: rapaz, por que tu me persegues? Ele: quem és tu? Eu sou Jesus a quem tu persegues. E aí ele ficou cego, e ali Jesus disse: vai para a cidade, e naquele lugar que eu vou te determinar, espera, que eu vou mandar um homem meu, um servo meu, que vai orar por tua vida, e tu vai voltar a enxergar. E assim foi, Deus falou com o servo dele. Outro encontro com Deus, se eu não me engano é Ananias. E aí ele teve encontro com o Senhor. Senhor, Saulo, é ele que mata a gente, é ele, é um vaso escolhido meu, vai lá e ora por ele. Diz o texto bíblico que quando ele entrou no lugar onde Deus disse que Saulo estaria, diz que ali Saulo vai orar. Orou, as escamas caíram, e disse: olha, tu não é mais Saulo, agora tu é Paulo. Mudou a realidade de vida, mudou a realidade de vida. Quem diria também a mulher samaritana, desprezada, mulher de vários homens, Jesus teve um encontro com ela. Foi Jesus que começou a conversa, e ali colocou o desejo no coração dela: ei, eu tenho uma água, que se eu te der, jamais tu terás sede, porque dentro de ti vão fluir rios de águas vivas. Ele: pois me dê dessa água. E Jesus teve um encontro com ela. Aquela mulher passou a ser missionária na sua cidade, ao ponto de levar uma multidão: ei, encontrei o Messias, aquele que as Escrituras dizem que é o Messias. Eu estou falando aqui, relembrando fatos, narrativas bíblicas que mostram encontros reais com Deus. E aí a gente pode falar de várias outras.
encontros, é necessário a gente refletir em algumas verdades que há de forma semelhante no encontro com Deus. A primeira verdade é que esse encontro é possível, não é balela, não é conto de carochinha, é Deus provando que Ele vai ao encontro da sua criatura. Deus criou esse mundo, tudo que há nele, com o propósito de vivermos um relacionamento perfeito com o nosso Criador. Mas entrou a corrupção, o pecado no coração, que desvia o nosso coração e o olhar de Deus, que nos leva no nosso dia a dia a esquecermos que podemos ter um encontro transformador com o nosso Senhor, a esquecer que Ele que começou a nos procurar. A primeira verdade sobre os encontros com Deus é que é real, acontece, é verdadeiro. Dei um exemplo aqui de um cientista. Para muitos, incrédulo, não. Alguém que diz que tinha um encontro em oração com Deus e falou de forma humilde que todos os conhecimentos que ele teve foram frutos de oração. Existe esse encontro com Deus. A segunda verdade é que esse encontro com Deus, todo encontro com Deus, ele é singular, ele é pessoal, ele é particular. O significado desse encontro marca individualmente na vida da pessoa que esse encontro significa um convite para você passar a se relacionar com esse Deus, a ter uma relação real e verdadeira com Ele, e também para que você conheça os seus propósitos e se ajunte a Ele. A terceira verdade que podemos encontrar nos encontros com Deus é que Ele gera uma transformação pessoal. Não tem como você ter um encontro com o Eterno e a porção da eternidade não habitar na tua vida. Não há como você ficar inerte e não se posicionar. É Deus que nos procura para ter esse encontro, para mudar nossa realidade de vida, mas para nos colocar dentro dos seus propósitos. O que é que as pessoas procuram nas igrejas? Que Deus é que as pessoas têm procurado? É um Deus que está disposto a me servir, a me dar riqueza? Eu te digo que não. Pode até ter nos seus propósitos, como teve com Abraão, com muitos outros, para tu ser próspero. Ele pode te abençoar sim, mas para cumprir os propósitos dele. O que as pessoas procuram nas igrejas? É passar um tempo? Ou estão caminhando porque Deus já colocou no seu coração a ter um encontro com Ele? E eu falo de forma clara: não há ninguém sobre a terra que busque a Deus. O texto bíblico fala isso. É Ele que busca primeiro. Então, se estamos aqui, é porque Ele já falou no nosso coração. Se temos interesse de procurar o Senhor, é porque Ele já iniciou na nossa realidade de vida um confronto. Ele quer ter um encontro. Quem quer ter um encontro é Ele, porque Ele quer se revelar a você e a mim. Dá para entender isso? Todo encontro com Deus gera em nós uma transformação pessoal. Não dá para ser a mesma pessoa. Não dá. Para eu caminhar com Deus, para eu me relacionar com o Senhor, todos esses homens, mulheres que a Bíblia narra, fatos que aconteceram, fala que eles tiveram que fazer ajustes profundos na sua vida.
para caminhar com o Senhor. Mas esses ajustes não estão além do nosso alcance, não. São ajustes bons e preciosos, porque nos faz e nos tira do império das trevas e nos coloca no reino do Filho do seu amor, no reino da luz. Nos dá entendimento, significância, uma visão diferente de vida. Eu vivo com propósito, não os meus propósitos mais, mas com os propósitos de Deus. Pode passar por qualquer crise nesse mundo, como a gente está vivendo, pode passar crise, mas a palavra de Deus está sendo cumprida. Ela disse que as coisas iam acontecer. Isso é para dizer que Deus é real e é pessoal, e Ele quer ter um encontro conosco. Quarta verdade que há em todo encontro com Deus: gera fé. Fé é a certeza, convicção, é a firmeza de fatos que ainda não se vê. Todo encontro com Deus, além de gerar fé, ele substitui o medo, que muitas vezes há no nosso coração, por confiança no Deus Todo-Poderoso. Todos esses homens e mulheres que tiveram encontro com Deus, quando Deus se revelou, e aquele encontro significou: ei, eu quero ter um relacionamento pessoal contigo, e eu estou te convidando a tu me seguir na minha obra. Seja um instrumento meu, ser tua bênção, ser tu um favor divino. O medo é substituído pela certeza, pela confiança no Senhor. Josué, a gente vê isso, e nos outros a gente vê: ser forte e corajoso, eu estou contigo. A Bíblia fala que Deus possui um atributo que é singular. Ele é imutável, Ele não muda, porque Ele é perfeito em tudo que faz, em todo o seu ser. Se esse Deus se revelou, teve vários encontros, que aqui a gente viu, é desse mesmo jeito que Ele tem um encontro conosco, que é Ele que procura. Você já teve encontro com Deus? Para a gente concluir, eu não posso deixar de voltar para o texto lá de Emaús. Jesus não parou. Depois que Jesus sumiu, e os 2 discípulos voltaram 11 quilômetros para Jerusalém, ao encontrar os apóstolos, os discípulos, falar das coisas, o que Jesus tinha falado para eles, nos encontramos com Cristo ressurreto. Fala que Jesus apareceu no meio daquele povo, no meio dos seus discípulos. Que a graça seja convosco. Palavra do Senhor Jesus. Pai seja convosco. Eles ficaram surpresos e atemorizados, acreditavam estarem vendo um espírito, mas Ele lhes disse: porque estáis perturbados, e porque sobem dúvidas ao vosso coração. Lucas capítulo 24, versículo 38. Mas Ele lhes disse: porque estáis perturbados, e porque sobem dúvidas em vosso coração. Vede as minhas mãos, veja os meus pés. Ei, estou com fome, tem alguma coisa aí para me comer? E aí Jesus comeu no meio deles. E Ele comeu na presença deles. No versículo 24 diz assim, ó: a seguir Jesus lhes disse: são estas palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava-se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento, versículo 45, para compreenderem as escrituras, e lhes disse: assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que eu sei, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Vós sois testemunha dessas coisas. Deu para entender o que foi que aconteceu aqui? Jesus voltou, Cristo ressurreto, depois de 3 dias,
ele tinha falado antes: ei, é necessário que eu vá, mas depois de 3 dias eu vou voltar. E as pessoas já, quando viram Jesus na cruz, acabou. A gente pensava que ele ia nos livrar de um castigo aqui que a gente vive aprisionizado, que ia trazer a restauração do rei de Israel para ser soberano no reino. Mas Jesus trouxe um reino infinitamente soberano, que é o reino do eterno. E as pessoas não entenderam. Foi necessário que Jesus, como ele disse aqui: ei, eu me apresentei lá para vocês dois, e aqui eu estou falando agora para vocês. E fala que quando Jesus caminhava, ele explicou toda a lei de novo para eles, mostrando o que ia acontecer com o Messias. E Jesus teve que se apresentar novamente no meio dos seus discípulos, com alguns propósitos. O primeiro foi para dizer: ei, eu voltei aqui, estou aqui no meio de vocês, para que se cumpra toda a Escritura, para que vocês entendam que todos os ensinamentos, todas as palavras que eu vos falei antes, que se cumprisse tudo. E aqui eu estou no 3º dia, e tudo que foi falado a respeito de mim, eu estou dizendo, toda a Escritura de Moisés aos profetas que falavam a respeito de mim, se cumpriram. E por isso que aqui estou ressuscitado no meio de vocês. Aqui diz também que quando ele veio com esse propósito, eu também vi para que vocês tenham um entendimento e abram o entendimento, a compreensão das Escrituras, que ela é real e verdadeira, que o que diz vai se cumprir. E aqui eu estou como prova disso. Também disse o seguinte: eu também vim para que, assim está escrito, que o Cristo havia de padecer e ressuscitar no 3º dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento. Ele veio também para justamente dizer: ei, eu morri na cruz, eu me entreguei na cruz, eu ressuscitei com propósito, e aqui eu estou novamente, para que seja anunciada arrependimento. Seja anunciado arrependimento. Arrependimento é mudança, é deixar de você deslocar sua vida centrada no seu eu, e você se colocar na presença de Deus. A essência do pecado é isso, é quando a gente desloca a nossa vida centrada em Deus, para a vida centrada no nosso próprio eu. E Jesus disse: ei, eu voltei aqui também, no meio de vocês, para que seja anunciado arrependimento de tudo que fizeram. Crucificaram o Messias, se desviaram do caminho de Deus, não entenderam que existe a fruto de arrependimento, que o meu povo se volte para mim, que o meu povo que se chama pelo meu nome, se orar, se humilhar e buscar a minha presença, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, sararei sua terra. Dá para entender isso? Jesus disse: eu vim aqui para que vocês anunciem esse arrependimento a todas as nações, a começar em Jerusalém. E ele disse ainda: ei, vocês são minhas testemunhas disso. Dá para entender isso aqui? O encontro com Deus você já teve? Existe um encontro que todo homem, toda mulher precisa ter. Esse encontro é comum, e ele tem um local certo, e é chamado Calvário. Jesus, ele quer ter esse encontro conosco no Calvário. A Bíblia relata que naquele momento que Jesus estava ali na cruz, no Calvário, muitas pessoas zombavam dele. E aí, tu não é o Messias, livra daí, sai daí, faz os teus milagres. Zombavam dele, cuspia, batia, humilhavam. Ele estava lá na cruz, tinha 2 ladrões no meio, e ele no meio de 2 ladrões, e esses ladrões também zombavam dele. Mas teve um momento que um acordou e disse: ei, para, nós estamos aqui é porque nós merecemos, mas ele não, ele é justo. Senhor, se possível, permita que eu salve a minha vida. Hoje mesmo tu estarás comigo. Eu te digo que hoje tu estarás comigo no paraíso. Arrependimento
seu coração arrependido. Ali nasceu um testemunho diante de todos os outros que estavam ali na cruz. Aquele lá ladrão confessou e reconheceu que ele era justo, Senhor, e pediu salvação. E os outros estavam ali também vendo. Fala que Jesus, ao contemplar e ver que olhou que tudo estava consumado, antes dele entregar seu espírito, ele disse: está consumado, e entregou seu espírito. Se eu não me engano, a palavra que Jesus usou foi tetelestai. Essa palavra ela tem um significado. Essa palavra era usada em documentos do governo, semelhante agora ao imposto de renda. Quando nós declaramos o imposto de renda, nós recebemos um recibo para comprovar que ali tu prestou conta. E quando Jesus se entregou, ele disse isso aí, ó: está consumado. Isso significa o seguinte, ó: todas as tuas dívidas estão perdoadas. Não há uma dívida, não há mais dívida para ti. Está perdoado. Fala ali que também começou a existir uma escuridão. Do meio-dia até 3, 4 horas da tarde, quando Jesus estava na cruz, algo assombroso. E quando Jesus entregou seu espírito, fala que o véu se rasgou. Tremores aconteceram. Começou a chover, cair coisas grandes. E ali o pessoal preocupado, porque era dia de sábado, ia iniciar o dia de sábado. Temos que matar esses que ainda estão vivos. E aí quebraram o joelho dos 2 ladrões. E quando foram para ver Jesus, um soldado viu que ele estava morto e só testificou, furou com a lança e disse que saiu água e sangue de Jesus. E fala, quando ele vê aqui dali, ele diz assim: de fato ele é o justo, ele é justo. E fala que ele teve um testemunho depois daquele encontro que ele teve com Deus. Ele estava ali crucificando o Senhor. Ele poderia ter sido alguém que estava ali pregando na cruz. Estava ali no pé, pegou a lança e furou. Depois daquele encontro ele viu ali: esse é justo. O que é que precisa ainda para nós? Para entender que Deus não quer membro de igreja. Ele quer pessoas que tenham de fato um relacionamento íntimo pessoal com Ele, que tenham um amor pela sua obra, que se dediquem com essa visão. Ele apareceu para os discípulos para dizer: ei, eu estou aqui para dizer para vocês, para que todas as escrituras se cumprissem, mas para dizer para vocês também que é necessário que anuncie arrependimento, e vocês são minhas testemunhas disso. Se vocês se calarem, não estão fazendo a minha vontade. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. Eu amarei e me manifestarei a Ele, diz o Senhor. Palavra de Jesus. Dá para entender que todo encontro com Deus, todas as pessoas entendiam que era Deus que estava falando com a pessoa. Nenhum entendia diferente, sabia que era Deus que está falando comigo. Entendiam o chamado de Deus e o seu propósito. Deus tem falado muito para nós, mas o que é que nós temos respondido? Eu continuo vivendo uma vidazinha medíocre, só no dia a dia, trabalho, acordo. Não estou sendo testemunha, não estou anunciando o arrependimento com a minha vida. Jesus disse: ei, eu vim aqui para mostrar para vocês que tudo que eu falei, tudo que foi falado antes de mim, se cumpriu. O apóstolo da esperança, o apóstolo Pedro, nas suas cartas, ele nos deixa 2 certezas. Primeira certeza, ele diz que esse tempo, esse mundo vai se passar. Esse céu e essa terra aqui vai se passar. Ele dá essa certeza, convicção, vai acontecer. E ele diz também: Jesus vai voltar. 2 certezas e convicções que tem toda certeza, toda a igreja deve entender isso aqui. Vai passar, isso aqui vai se acabar. Vai. Jesus disse para os seus discípulos: esses são os sinais.
E os sinais estão aí, claro, acontecendo. Claro. Só não entende que não experimenta a verdade, que não procura conhecimento do seu Deus. Você não vai conhecer seu Deus em casa não, é no meio da igreja. Porque quando eu iniciei aqui, eu perguntei se vocês acreditavam numa verdade, que Deus fala através do Espírito Santo, por meio da sua igreja, e foi dito amém. E o que tu fazes em casa, no domingo de manhã? O que é que tu fazes em casa? Nos momentos que nós temos encontro, onde nós vamos estudar a palavra do Senhor, que Deus está nos alimentando, está alertando a sua igreja, e está nos colocando sempre no caminho de testemunharmos e anunciarmos arrependimento para a salvação em Jesus Cristo. O que é que tu está fazendo? Está vivendo a tua vida? Aqui muito tem se falado, nesse púlpito aqui, e diz de forma bem clara: nesse caminhar sem um relacionamento com Deus, sem algo que transforme a tua vida, vai para o inferno. Ainda tem dúvida? Os seus discípulos ainda tinham dúvida, e Jesus, ele ressuscitou e apareceu para eles para dizer: ó, não duvide mais não, o que eu falei vai acontecer. Hoje aqui eu creio que muitos aqui tiveram encontro com Deus, ouviram a sua palavra. Cabe agora a gente tomar uma posição. Enquanto o grupo de louvor vai vir aqui, as luzes vão ser apagadas, eu vou dar essa oportunidade aqui como igreja, nós como igreja, de apresentarmos as nossas vidas ao Senhor, de você individualmente pensar nesse encontro. Senhor, se muitos tiveram encontro contigo, e aqui foi bem claro, a tua palavra disse que ela se cumpriu, e o Senhor veio aqui para cumprir. É necessário que exista arrependimento. Pecado não confessado é maldição na tua vida. Provérbios 28 fala sobre isso. Enquanto eu não confessar o meu pecado, eu não vou prosperar. E tem gente que ainda segura a mentira, o engano, e vive que está tudo normal. Não vai prosperar, meu filho, desse jeito, não vai. Mas a vida próspera que a Bíblia fala é um relacionamento íntimo e pessoal com o Eterno. Essa é a prosperidade maior da vida. E esse milagre, que muitos dizem: Senhor, faz um milagre em mim, é quando você tem um encontro com Deus. E o encontro tem esses aspectos todos que nós vivemos aqui. Eu peço que as luzes sejam apagadas, que vamos ficar de pé.